Boa noite a todos, queridos amigos, querida família SEAL. Aqui estamos mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos, à nossa reunião virtual de O Evangelho segundo o Espiritismo. E é com muito carinho, com alegria, que nós aqui nos encontramos após a realização do culto do Evangelho no Lar. Nós aqui nos encontramos, cada um em seu lar, mas unidos em pensamento, unidos em coração, absorvendo, cada um se beneficiando de todo o amor, de toda a paz, de toda a energia que cura, que é emitida desse livro que contém as palavras de Jesus. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa reflexão, o segundo momento da atividade de hoje. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, graças a Deus, Senhor, aqui estamos, iniciando a nossa reunião. O nosso primeiro pensamento é o de agradecimento pela oportunidade. Mas também precisamos pedir, Senhor, que nos abençoe, para que consigamos dar a qualidade devida a esse momento, para que consigamos ser beneficiados, Senhor, pelas Tuas palavras, dadas as nossas necessidades, especialmente agora. Que os amigos do bem, que os trabalhadores da Tua seara, trabalhadores espirituais, possam nos acompanhar, nos inspirar, nos envolver nesse clima de paz e de amor, Senhor, que o nosso mundo precisa. Graças a Deus. Queridos companheiros, vamos então iniciar a reflexão da noite de hoje. Nós estamos estudando o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem como título Buscai e Achareis. E o trecho que foi destacado por Allan Kardec, trecho que está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, esse trecho, ele compõe o discurso feito por Jesus no Sermão do Monte. Ele é um trecho desse discurso. Aqui Jesus nos incentiva, num caráter de ordem, que nos aproximemos de Deus, que busquemos em Deus o que necessitamos. Jesus diz: pedi e vos se dará, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra,
e ao que bate será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Jesus começa com uma palavra, que é um verbo, que está no modo imperativo, e nós aprendemos que esse modo exprime uma ordem, né? Um pedido, uma exortação, é como se tivesse um caráter de obrigação. Pedi, Jesus diz, pedi, pedi-vos será dado. Jesus aqui ensina que todo aquele que pede, recebe, que ninguém ficará sem resposta. Buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Ninguém ficará sem resposta. Jesus aqui coloca Deus infinitamente acima do homem, quando Jesus diz: portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então, mesmo o homem, sendo impuro, sendo mau, ele atende às necessidades do seu filho. Quanto mais Deus, nosso Pai, Criador, que, na verdade, é mais Pai que qualquer pai humano. Então, que se nós confiamos no atendimento dos nossos pais da terra, muito maior precisa ser a confiança naquele Pai maior de todos, naquele Pai Criador. Jesus nos ensina isso, a confiar, a buscar. Então estas são palavras de estímulo, palavras de encorajamento, estímulo à confiança, estímulo à fé. Entretanto, todas essas recomendações estão atreladas à atitude, estão atreladas ao esforço, à responsabilidade que nos cabe. Não basta pedir para receber, não basta esperar para encontrar. Nos diz o benfeitor Emmanuel, o direito é algo que devemos obter através da obrigação bem cumprida. Vejam só, nós temos direito, somos filhos de Deus, nós temos esse direito, mas nós temos também a obrigação. Ao lado do direito, o dever, a obrigação. E nós adquirimos o direito quando cumprimos com a nossa obrigação, quando cumprimos bem com a nossa obrigação. Então, nesse atendimento, há uma participação de ambos. Nesse pedir e receber, buscar e encontrar, há uma participação de ambos. Que ambos? Nós, homens, e Deus. Vejamos todo aquele homem, toda aquela pessoa que nos causa admiração pela sua obra, todo aquele que nos causa admiração pelo seu trabalho, pelas suas ideias, pelas suas vitórias,
pela sua superação, obteve o resultado à custa de longo esforço. O que nós admiramos nessas outras pessoas foi obtido através de um longo esforço, à custa de um longo esforço, sem disciplina, sem determinação, sem fé, sem coragem, sem conhecimento. Tal pessoa, admirada por nós, seria apenas um candidato à conquista daquelas coisas que nós admiramos, à conquista daquelas situações que nós admiramos. Então, mais uma vez, o benfeitor Emmanuel nos diz: as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. É para pensar nisso, né? As leis de Deus estão aí, prontas para nos atenderem, prontas para o máximo em nosso favor. Mas elas não conseguirão muito ou conseguirão nada realizar por nós se não dermos um mínimo de nós mesmos, nesse sentido, nessa direção. Então, precisamos desejar ardentemente que as oportunidades aparecerão. Nós precisamos nos empenharmos, nós precisamos nos aplicarmos, nos concentrarmos naquilo que é o objeto dos nossos anseios, que eles virão à nossa vista, que eles se farão à nossa vista. Esse princípio do buscar e achareis, do pedir e vos será dado, esse princípio, essa lição, abrange todos os setores da vida. Assim também no campo do espírito. Assim também no campo do espírito, nós acharemos o que buscamos. O que você busca? O que você busca? Examina os seus desejos. Observa o próprio rumo. Nós aprendemos com a revelação espírita os objetivos reais da vida. Nós aprendemos sobre a nossa realidade espiritual, sobre a nossa essência espiritual. Nós aprendemos que o homem é, em essência, um espírito reencarnado destinado à felicidade. Mas a felicidade só será alcançada através do amor. Jesus nos asseverou: procurai e achareis. Mas afirmou: brilhe vossa luz. Embora Jesus tenha nos exortado e nos assegurado que procurando nós acharemos, ele igualmente nos afirmou para que brilhássemos a nossa luz. Por quê?
brilhe vossa luz. Qual a relação de brilhe vossa luz com procurai e achareis? Qual a relação? O que Jesus está nos sinalizando, está nos apontando, é que o princípio do qual falamos, buscai e achareis, se refere tanto ao bem quanto ao mal. Vejamos bem, esse princípio se refere tanto ao bem quanto ao mal. Então, nesse sentido, todo anseio recebe resposta. Respostas boas e respostas más. Respostas de saúde e respostas de doença. Respostas de paz e respostas de guerra. Respostas de libertação e respostas de prisão. O que você busca? Precisamos nos iluminar, né? Precisamos desenvolver as potencialidades da alma, o amor, a sabedoria, a vontade. Mas na maioria das vezes, nós ignoramos a essência de nossas próprias necessidades. Confundimos essas necessidades com aquelas eleitas pelo mundo. Mas Deus auxilia sempre. E aí, voltando às palavras de Jesus, ele diz: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Então Deus nos concederá o que for conveniente, o que for seguro no tempo próprio. Deus nos concederá no nível de nossa madureza, no nível de nossa responsabilidade, do nosso merecimento. Sabemos que a fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos. Não precisamos remontar a existências passadas para sondar o nosso sofrimento ou a nossa insatisfação. Basta que investiguemos a nossa jornada de cada dia. Basta que observemos o nosso caminhar de cada dia. Em cada instante, nós estamos recolhendo o que semeamos. Mas nós podemos alterar esse caminhar se ele estiver equivocado. Se esse caminhar, se essa busca não estiver indo ao encontro da iluminação da nossa essência, desse ser que somos, ser espiritual, nós podemos alterar as circunstâncias em nossa luta, em nossa caminhada evolutiva. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, cada um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, cultivemos a prece em confiança absoluta na bondade de Deus. Por que cultivar? O que esse verbo
nos faz pensar, cultivar, porque pode ser difícil no início, né? Até nós criarmos o hábito, é preciso muita disciplina. E aí o verbo cultivar, nesse sentido, né? De nos dedicarmos, de nos aplicarmos à oração, à prece, de nós desenvolvermos, fazermos nascer a oração, a prece em nós, essa necessidade. E nessa prece, nessa conversa com Deus, peçamos calma, calma para os nossos pensamentos. Peçamos humildade para aprender. Peçamos coragem para recomeçar. Peçamos sabedoria para decidir. Amor para conviver. E fé para não desistir. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. E o que é a nosso próprio favor, senão o amor? Vamos ficar com essas palavras de Jesus, vamos ficar com essas instruções de Emmanuel, esse benfeitor espiritual, e encerrando esse momento, orando juntos, vamos aproveitar essa reflexão, essa busca que precisamos fazer consciente, fervorosa, de tudo o que nos faz bem enquanto espíritos que somos. Vamos buscar tudo o que nos faz mais bonitos por dentro, tudo o que nos faz mais humanos, mais fraternos, buscar tudo o que é do espírito, porque é o que traz felicidade, é o que traz paz, é o que traz saúde. Vamos nessa busca, confiando sempre que Deus está conosco. Jesus disse isso, Jesus nos ensinou isso. Como Jesus também está conosco, nós não estamos ao léu. Então busquemos essa confiança, essa serenidade na prece. Busquemos nessa prece a sustentação do nosso equilíbrio, da nossa família, a sustentação moral, emocional do nosso mundo. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Graças a Deus, Senhor. Estamos te buscando porque sabemos, Jesus, o quanto o Senhor pode nos atender, nos sustentar, nos amparar. O quanto o Senhor pode nos livrar das tentações. Não cairmos, Jesus, em desespero,
em desesperança. Fortaleça-nos, Senhor, em fé, em atitude no bem, Senhor, em confiança em Deus, na certeza de que nós não estamos sozinhos. Por todos, Jesus, que passam por aflição nesse momento, aflição por conta de problemas de saúde, aflições geradas pelo desemprego, aflições por separação de familiares, Senhor. São tantas as aflições. Sustenta-nos a todos, Senhor. Não nos deixes sucumbir nesse medo, Jesus. Ilumina-nos. Guia os nossos passos, Senhor. Agradecidos mais uma vez. Fique conosco, Jesus. Que assim seja.